sem mais demoras, eu quero, então, apresentar o orador dessa noite. O orador é o pastor Gabriel Chaves. Hoje ele está como pastor auxiliar lá na igreja do Brooklyn, né? Eu sei que fez uma classe bíblica agora há pouco, mas aceitou estar com a gente aqui. Então, pastor, muito obrigado por você estar com a gente e que Deus te abençoe mais uma vez e use suas palavras. Tudo bom, gente? Espero que vocês estejam bem. Me dá um joinha se o áudio estiver ok. Eu tive que vir aqui para a casa dos meus pais, então eu não estou em casa. Se vocês ouvirem um fundo musical aí, é o pessoal da rua, tá? Não é aqui. Então nós estamos aqui e alegres e contentes pela oportunidade de juntos podermos compartilhar a palavra de Deus, né? Obrigado, Rodrigo, já de antemão pelo convite, né? A gente tentou remarcar isso daqui algumas vezes, até que enfim que deu, né? Mas hoje o tempo está aqui com vocês, dedicado para vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus fale com cada um de vocês, onde vocês estiverem, principalmente também com aqueles que verão essa mensagem posteriormente também. Antes de nós começarmos, eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo. Pode ser? Feche seus olhos e vamos orar juntos. Pai de amor, nesse momento nós vamos abrir a sua palavra e pedimos a orientação e iluminação do teu Santo Espírito para compartilhá-la, Pai. Que o Senhor seja exaltado nesse momento e que tudo que for conversado, for estudado nesta noite, venha de encontro às nossas necessidades e acalme o nosso coração, Senhor. Fique com cada um aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Bom, queridos, eu escolhi para conversar com vocês, né? Porque a gente pode categorizar um culto como esse como uma conversa, como um bate-papo, né? A gente sai um pouquinho daquele modo, né? Do culto presencial. E aqui é interessante porque a gente pode dialogar um pouquinho mais juntinho, né? Olhando aí bem de perto cada um de vocês. O tema que eu escolhi compartilhar, eu coloquei como um título aqui, ele tem cuidado de nós, ou de vós, né? Deus, ele tem cuidado de cada um de nós de uma maneira muito especial. Eu não sei como você está conseguindo enfrentar essa quarentena, toda essa questão de isolamento social, mas é desafiador. E o importante que nós devemos saber sobre todo esse contexto que eu e você estamos vivendo é justamente de que Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Hoje a gente vai estudar uma passagem bíblica que é conhecida de muitos de vocês e extrair aqui 3 lições importantes que eu acho relevantes para que possamos passar por esse momento e principalmente termos a consciência de que, de fato, Deus, ele está cuidando de cada um de nós. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e versículo 7. Serão os nossos versos base para o nosso diálogo. E é interessante ver aqui vários conselhos, né? No capítulo inteiro, aqui no capítulo 5 de Pedro, ele traz alguns conselhos, mas a partir do versículo 5 ao versículo 14, aqui Pedro, ele deixa muitos conselhos interessantes para cada um de nós. E aí você vê uma transformação na vida de Pedro, né? Quando você vai nos evangelhos, você vê um Pedro que age muitas vezes sem pensar, um Pedro que vive pela emoção, não é? Vocês estão me ouvindo? Tem um áudio aberto, não sei. Tudo certo? Vamos continuar. Pode seguir, pastor, tudo certo. Maravilha. Então, Pedro, você vê uma transformação gigantesca na vida dele a partir do momento que ele se conecta com Cristo, a partir do momento que ele começa a aprender de Cristo. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas lendo aqui com vocês, então, diz o versículo 6 de 1 Pedro, no capítulo 5. Diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é interessante justamente porque depois de Pedro, como eu dizia, ter desfrutado ali de 3 anos da companhia de Cristo, esse apóstolo, ele aprendeu a deixar os cuidados e preocupações nos braços de Jesus.
É interessante notar que Pedro, e existe um episódio que recentemente eu preguei sobre isso ali no Brooklyn, mas que me chama muito a atenção no aspecto da fé. Se eu e você quisermos enfrentar cada um desses momentos que estamos passando aí em nossa vida, a fé ela se torna fundamental em saber que a esperança logo está aí e que dias melhores virão. Então, certamente, quando nós vemos esse Pedro escrevendo essa carta, essa epístola, nós vemos um Pedro que de fato entendeu o que é ser cuidado por Deus. Pesquisando sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, que é um pouquinho sobre ansiedade e ao mesmo tempo também preocupação, um médico famoso internacional aí ele fez uma seguinte declaração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: a preocupação afeta a circulação, o coração, as glândulas e todo o sistema nervoso. Jamais conheci alguém que morresse por excesso de trabalho, mas conheci muitos que morreram vítimas de ansiedades não controladas. E é interessante você se deparar com esse verso, do qual ele fala assim: lancem sobre ele, ou seja, Deus, toda a vossa ansiedade. Não dá para vocês responderem imediatamente, mas deixa nos comentários e no chat. Quem aqui é ansioso? Não é que não é ansioso. Quem é ansioso? Todos nós sofremos, nem que seja um pouquinho de ansiedade. A gente se organiza, né? Por exemplo, hoje é domingo e, naturalmente, muitas pessoas, elas vão, já a essa hora da noite, já estão se organizando, já estão ansiosas com aquilo que vão fazer durante a semana. Já prepararam o seu material, a sua agenda, já sabem os compromissos que vão ter ao longo da semana. Isso é um pouquinho de ansiedade, mas naturalmente também um pouquinho de organização. Mas há pessoas que sofrem extremamente de ansiedade. Existem muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, naturalmente, a ansiedade, se não controlada, ela vai atrapalhar muito o nosso desenvolvimento. E sabe aquela questão de você deixar na mão de Deus? Muitas vezes ela nunca vai acontecer, devido à nossa ansiedade de queremos as coisas com urgência, para ontem, né? É assim que acontece, para ontem. Quando eu estava na capelania, antes de ir para o Brooklyn, era muito comum, quando visitava as classes, e falava: pastor, quando que vai ser a prova? Quando que vai ser isso? Os alunos já sofriam de antecipação por aquilo, né? E aí você via muitas vezes que alguns se davam mal em alguma prova, em alguma avaliação, justamente por conta da ansiedade. Eles ficavam tão ansiosos que esqueciam de estudar, que esqueciam de focar. E muitas vezes nós podemos também ficar tão ansiosos que podemos esquecer qual é a nossa missão aqui, qual tem que ser o nosso propósito, né, na vida das pessoas e principalmente para desenvolvermos a nossa caminhada até a Canaã Celestial. Por isso, é muito interessante você ver, dentro desse contexto, o apóstolo Pedro escrevendo essa coisa, né? Essa coisa que eu digo assim, tendo essa visão, tendo essa ideia a respeito do cuidado de Deus, né? Então, a primeira questão é que nós precisamos entender um pouquinho o significado da preocupação. Como ela surge, como ela vem, né? Preocupar-se significa ocupar-se antes. Mas antes do quê? Antes de podermos realmente enfrentar um problema que nos aflige e resolvê-lo. Há, portanto, uma diferença muito grande entre você ocupar-se, né? Você se ocupar e você se preocupar. Muitas pessoas confundem essas duas coisas e acham que são idênticas, mas há uma diferença muito grande entre você se ocupar e entre você se preocupar. Mas não é prudente pensar no amanhã? Algumas pessoas podem questionar fazer essa pergunta. Algumas pessoas podem dizer assim: planejar o futuro, planejar meu casamento, o que eu vou estudar, aquilo que eu vou trabalhar, não é importante? Isso é muito importante, mas a preocupação não busca soluções, tá certo? Considerar apenas aspectos negativos da situação é o que nós chamamos de preocupação. Então, pensa em alguma coisa que te preocupa ou te preocupou. Muitas vezes, quando você pensa nisso, no sentido de um problema, de preocupar-se, você só vai ver lados negativos da situação. Em contrapartida,
vai acontecer na sua mente como se fosse uma bola de neve gigante. Você começa a se preocupar e aquilo vai trazendo ansiedade sobre você, aquilo vai trazendo uma falta de controle. E quando você vê aquela bolinha que era pequena, ela já está imensa, quase passando por cima de você. Então, a análise antecipada dos problemas, com a intenção de encontrar soluções, isso é ocupação. Então, você se ocupa buscando soluções para resolver os seus conflitos, os seus problemas. Mas quando você se preocupa, então você só vai acabar pensando em aspectos negativos daquela situação, que muitas vezes não te deixa dormir, que não te deixa agir de nenhuma outra forma. Por isso, o primeiro conselho para que possamos viver o que Pedro diz aqui, especialmente no verso 6, ou melhor, no verso 7, que é lançar a nossa ansiedade nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, eu coloquei aqui como um primeiro conselho domine seus pensamentos e imaginação. Muitas vezes a gente imagina muito fácil. E às vezes imaginamos algo que não é tudo isso, que não é todo esse problema, toda essa ansiedade, toda essa situação. Às vezes é uma coisa pequena e devido à nossa imaginação, à nossa ansiedade, tornamos uma coisa gigantesca, algo que aparentemente foge do nosso controle. Por isso, dominar os pensamentos e a imaginação é extremamente importante e crucial. A ansiedade e cuidado que afetam a saúde mental são muitas vezes causados por nossa imaginação, como aqui eu já disse. Ellen White, no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 544, ela descreve o seguinte para cada um de nós. Poucos compreendem ser um dever exercer domínio sobre os pensamentos e imaginações. O que ela está querendo dizer com isso? É minha obrigação e sua obrigação controlarmos os nossos pensamentos. Muitas vezes as coisas ao nosso redor, eu e você não vamos ter o controle total delas, mas você tem o controle daquilo que você pensa, daquilo que você vê, daquilo que você planeja. Isso está nas suas mãos. Por isso, dominar isso é extremamente importante, né? Acaba se tornando até mesmo um fruto do Espírito, né? Que Gálatas, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, 22, 23, ele vai dizer para cada um de nós, domínio próprio, né? Você saber se colocar em situações e pensar antes de agir, né? Então, naturalmente, também, no livro Caminho a Cristo, ela diz assim, na página 122 do livro Caminho a Cristo, em outra oportunidade ela diz, não devemos permitir que as perplexidades e preocupações da vida diária nos obscureçam a mente e nos deixem de rosto fechado. É interessante, me chamou a atenção essa expressão, e deixar de rosto fechado. Como é o rosto de uma pessoa que vive ansiosamente, que vive ali na ansiedade? Ela não vive com aquele semblante fechado de preocupação, de tristeza, parece que está carregando um fardo gigantesco. Talvez você já tenha feito esse olhar, ou tido esse olhar, ou conhece pessoas que vivem debaixo desse olhar. Ela diz claramente a cada um de nós, as perplexidades que as situações podem trazer a cada um de nós não podem obscurecer a nossa mente. E, naturalmente, ela diz isso porque a nossa confiança sobre as coisas que acontecem na nossa vida, ela precisa estar alicerçada nas mãos de Deus. Deus, ele precisa ter o controle da minha e da sua vida. E é muito interessante isso, porque quando nós deixamos que Deus conduza a nossa vida, por mais que alguma coisa, diante do planejamento que você fez, saia do curso, não sai daquele curso que Deus planejou para mim e para a sua vida. Curso esse que nos conduz até a nossa salvação. Conta-se uma história de na encosta de uma montanha no Colorado, ali nos Estados Unidos, que viram ali, encontraram restos de uma grande árvore, bem grande mesmo. Conta-se então que essa árvore ela se manteve de pé por mais ou menos 400 anos. E durante a longa existência dela,
algumas pessoas ali diziam que ela foi atingida por muitos raios, resistiu muitas tormentas, vendavais, e ela permanecia intacta, ela permanecia em pé. Mas, certo dia, um exército de pequenas formigas entrou ali e começou a atacar. Formigas essas, formigas brancas, e começaram a atacar e acabaram com aquela árvore que se manteve diante de grandes tempestades, tormentas ali naquela região. E elas entraram, então, no espesso tronco e gradualmente elas foram destruindo a vitalidade daquela árvore. E por meio daqueles ataques que eram pequenos, mas constantes. E quando eu vi essa experiência, eu ouvi essa experiência e fui buscar saber sobre isso, é interessante porque nós somos como essa árvore algumas vezes. A gente resiste muitas tormentas, a gente, sabe, é firme, é forte muitas vezes, mas por pequenas coisas que tiram, às vezes, o nosso chão, quando nós deixamos o controle escapar das mãos de Deus, acabamos minando a nossa mente e então a ansiedade ela acaba tomando de conta. E aí, da mesma forma que aquelas formigas destruíram aquela árvore, a ansiedade, ou por sermos ansiosos de maneira descontrolada, acabam então minando as nossas energias mentais, físicas e muitas vezes até mesmo as espirituais. Pode parecer utópico falar assim de que o cristão ele precisa confiar em Deus. Mas você, como eu, deve saber muito bem que a situação ela não é tão simples quanto a gente está falando aqui. Traz algum trabalho, traz uma dificuldade. Confiar em Deus e no agir dele é um exercício constante. Precisa ser um exercício constante. Porque o inimigo das nossas almas, o objetivo dele para cada um de nós é nos destruir. É acabar com os nossos sonhos, os nossos projetos, os planos que temos. E principalmente, quando ele nos destrói, ele não só acaba com a minha ou a sua vida, mas ele acaba atacando a Deus também, através das suas investidas a cada um de nós. Justamente porque ele não pode com Deus, mas ele, aparentemente, quando permitimos, ele pode com cada um de nós. Então, isso é extremamente importante. E aí, Mateus, no capítulo 6, verso 34, que também traz um contexto sobre o aspecto da ansiedade, vai dizer a cada um de nós o seguinte: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Você consegue entender isso? E aí, o segundo conselho a cada um de nós nessa noite é justamente isso. Viva um dia de cada vez. Então, imagina só, ficar preocupado com coisas que todavia não aconteceram não é saudável. É o conselho bíblico a cada um de nós. Nós precisamos entender que cada dia precisa ser vivido ali o seu dia. Poderíamos dizer mais que se nós desejamos desfrutar paz de espírito, devemos viver plenamente cada dia sem permitir que os insucessos de ontem e as expectativas de amanhã invadam o dia de hoje. O que você está vivendo hoje. Porque lembre-se que tudo aquilo que você vive hoje, amanhã já deixou. Viva um dia de cada vez. Os navios modernos, eles têm seus cascos divididos e em compartimentos que podem ser isolados uns dos outros por meio de comportas. Se por acaso entrar água em algum desses pontos, essas comportas, elas impedem então que o navio afunde. Da mesma forma, podemos isolar angústias de ontem e as incertezas do amanhã, para que elas não venham a perturbar o nosso dia de hoje. Mas isso depende e exige um esforço mental constante. Saber separar os problemas, as situações.
talvez você, assim como eu, consiga de algumas formas separar. Por exemplo, quando eu estou resolvendo questões da igreja, são questões da igreja. Não posso trazer muitas vezes esses problemas da igreja para dentro da minha casa, para dentro do meu lar. Problemas do trabalho, problemas da escola. São problemas da escola, precisam ser resolvidos ali no ambiente escolar. Viver um dia de cada vez nos ajuda a ter uma perspectiva melhor dos dias que virão adiante de nós. Deus criou com portas naturais, e eu gosto dessa expressão. Por quê? Ele determina um tempo a cada um de nós de descanso, de se desligar. Isso nós chamamos de noite, não é? Dormir livre de preocupações, fadigas e cuidados da vida, eis um elemento indispensável para uma existência feliz. Pergunto para você, tem dormido bem? Não demasiadamente, porque faz mal também, tá? Mas é dormindo ali o ideal? Muitas vezes nessa quarentena a gente se deixa permitir por algumas coisas, né? E dorme, e tem gente que dorme. E tem gente que muitas vezes, diante disso, perde o sono, preocupado com as coisas que virão acontecer. Isso é uma coisa interessante, porque o momento que você tem para poder descansar e se desligar é quando você está dormindo, é quando você está descansando. E muitas vezes a gente, preocupado ou angustiado, não conseguimos esse descanso, essa paz. Então, no livro Ciência do Bom Viver, na página 481, a serva do Senhor diz assim, olha, não pensem em todas as dificuldades e cuidados do amanhã, ajuntando-os ao fardo de hoje. Em outras palavras, ela diz a mesma coisa que Mateus 6,34 diz a cada um de nós. Ah, mas amanhã vai ser... Calma, deixa amanhã chegar. Já viu aquela pessoa que fica preocupada com a conta que tem que pagar? É interessante. E eu tenho essa experiência para compartilhar com vocês no período que eu estava na universidade. Logo quando eu ingressei, né, para fazer a faculdade de teologia, nós não tínhamos condições financeiras para poder bancar ali os estudos. Eu não era casado, então eu era obrigado a ficar no internato. Então eu tinha que pagar a mensalidade, que não era tão alta na época, e tinha que pagar então a pensão, né, do dormitório, do internato. E nós não tínhamos dinheiro. E eu lembro que eu tinha então passado no vestibular. E aí o fato de você pagar a matrícula, então, ela tinha que ser ali um ato, né? Se não me engano, na época era em torno de R$ 1.500, alguma coisa assim, para você garantir ali a sua vaga. E aí a gente, como família, tinha lá, já estava chegando a data limite para pagar e não tinha dinheiro. De onde que vai vir, né? Aquela frase, o dinheiro cai do céu, não cai do céu. E ia para um lado, para o outro, e aquilo ia causando ansiedade, até que o momento a nossa família falou assim, olha, Deus vai dar um jeito. Bom, se Ele está chamando, e eu entendo que foi um chamado de Deus para a minha vida, Ele paga as contas. Existe uma terceira fase dentro da faculdade de teologia, que é a entrevista. E eu lembro que um dos professores, ele chegou para me entrevistar, né? E nós fomos ali para o NASP, e ele entrevistando, ele virou para mim e perguntou assim, Luiz, eu estou vendo aqui que você recém-formou no ensino médio e tal, então certamente você não tem trabalho e tudo mais. E a pergunta dele foi, como é que você vai pagar? Como é que você vem para cá sem condições financeiras algumas? Como é que você vai se manter? Como é que você vai comer? Como é que você vai conseguir estudar e conciliar? Porque você precisa arcar com as suas dívidas aqui do colégio a partir do momento que você estiver estudando aqui. E aí eu não lembrava não tinha uma resposta pronta, a não ser aquela que com a família nós havíamos decidido. Deus vai prover. Deus vai pagar a conta. Deus tem me chamado, Ele vai pagar a conta. E foi assim, durante os 4 anos de estudo. Meus pais, eles têm um pequeno comércio. Mas esse pequeno comércio, pelo milagre de Deus, durante o período que eu estava ali,
exatamente todo mês, tínhamos o valor exato para o pagamento da faculdade. Todo mês. Talvez você tenha uma experiência semelhante na sua vida, mas todo mês nós então tinha aquilo que era do mercado e sobrava exatamente o valor para pagar a universidade. E sabe qual foi o mais engraçado disso? E você vê como que Deus honra aqueles que buscam honrar. E a forma de nós cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa mente, cuidarmos do nosso espiritual, é uma resposta que podemos dar a Deus diante de tanto cuidado que Ele tem com cada um de nós. E o mais engraçado de tudo isso é que no dia da formatura, o professor que tinha me entregado o meu diploma era aquele professor que no começo do ano, ou melhor, no começo lá da jornada, né, da vida estudantil, tinha dito que eu não conseguiria me formar por conta de não ter os recursos financeiros para tal. E no dia da formatura foi esse mesmo professor que veio e me entregou o meu certificado, né, de conclusão de curso. É interessante você notar que a ansiedade muitas vezes ela não vai te levar a nenhum lugar, a não ser mais fundo, em um buraco muito fundo. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e permitimos que Ele trabalhe conosco, é como se Ele não lançasse uma corda para nos tirar do buraco. É como se Ele estendesse o próprio braço, a própria mão, para nos puxar dali e nos levar a um lugar seguro. Davi é um grande exemplo de confiança em Deus, como tantos outros que durante a jornada deles confiaram em Deus. Isso é o terceiro aspecto, isso que acabamos de falar, confiança em Deus. A confiança em Deus é o que talvez seja o remédio mais expressivo para que controlemos a nossa ansiedade. O cão que ladra, ele pode perturbar muitas vezes o nosso sono à noite, pode perturbar a nossa calma. Mas uma preocupação cultivada pode produzir em cada um de nós uma ansiedade intensa e nos consumir grande parte da nossa energia, que poderemos estar aplicando na obra de Deus em tantas outras coisas. O remédio mais eficaz é a confiança em Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz isso claramente, como já vimos. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se nós abríssemos aqui para que vocês falassem, certamente vocês têm sentido, assim como eu, o cuidado de Deus. Durante todo esse período que estamos em isolamento social. Aqueles que podem, né? E aqueles que também não estão, sentem o cuidado de Deus, protegendo a vida, a saúde, a família, muitas vezes protegendo os negócios. Deus, ele nunca vai atuar protegendo a nossa vida pelas metades. Ou ele nos protege ou ele não nos protege. Mas o caráter dele, o amor dele por cada um de nós, sempre vai ser revelado também através da proteção. E ele nos protege, a palavra de Deus diz que ele vai estar conosco todos os dias até que ele volte. E mesmo que nós tenhamos que passar por momentos de aflição, o bom ânimo ele deve permanecer, porque quando nós confiamos em Deus, ele nos faz experimentar todos os dias uma novidade de vida. Somente Deus ele pode ver o fim desde o começo. Para cada situação, Deus tem uma solução. E Deus é aquele quem conduz o nosso futuro. Então, por que não deixar que Ele conduza a nossa vida? No Caminho a Cristo, ainda na página 100, ele diz assim, a irmã White diz assim: coisa alguma é grande demais para que Ele não possa suportar, pois é Ele quem mantém os mundos e governa o universo. Nada do que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele não perceba. Ou seja, o mais simples desconforto que você tenha, Deus ele está atento. E isso precisa
aquecer o nosso coração. Deus, ele não nos olha naquela grande coletividade de pessoas, mas ele consegue concentrar a atenção dele especialmente em cada um de nós, de maneira individual. O infinito amor de Deus por cada um de nós nos convida a irmos a ele. É o que diz Mateus no capítulo 11, dos versos 28 a 30. Está cansado, está sobrecarregado, as coisas estão difíceis? Venha até mim, diz o Senhor. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e você vai encontrar descanso. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Vocês conseguem compreender isso? O cuidado de Deus por cada um de nós está ali, nos esperando a irmos até Ele. Para que sofrer antecipadamente quando Deus, que controla o início e o final das coisas, já sabe? E detalhe, Ele já deixou na sua palavra o final de todas as coisas. E o final de todas as coisas, meu querido, minha amiga, é a vida eterna nele. Ele já deixou revelado o que vai acontecer. Confiar nele é essencial, então, para que possamos enfrentar a ansiedade, não como uma preocupação, mas que possamos ocupar o nosso tempo a ponto de que ele possa voltar muito em breve. E a palavra dele já deixa claro a cada um de nós quais são as nossas responsabilidades para que isso aconteça. Que a promessa, queridos, de Deus, como diz aqui no verso 7, ou melhor, no verso 6 de 1 Pedro 5, humilhar-vos, portanto, sob a poderosa mão, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Que, de fato, esse tempo oportuno possa ser breve a cada um de nós. E ele possa nos exaltar, porque em algum momento nós lançamos sobre ele as nossas ansiedades e preocupações. Lembrem-se que ele tem cuidado de cada um de nós. E a confiança em Deus vai produzir em nosso coração paz e alegria. Então, quando você vê este verso de 1 Pedro, poderíamos dizer até mesmo que a promessa de Deus, ela está à nossa disposição. E depende de você fazê-la cumprir em sua vida. Então, quando você e eu entregamos a nossa vida a Deus, quando você e eu dedicamos parte do nosso tempo não nos preocupando, mas buscando a solução que vem de Deus, não tem problema grande demais que ele não possa resolver. Tem uma frase que ela é meio clichê, mas ela faz todo sentido. Deixe Deus ser Deus. Quando você deixa Deus ser Deus, milagres acontecem. Milagres acontecem. Então, queridos, quando você permite que Deus ele seja Deus em sua vida, não tenha medo de se jogar nos braços dele. Não tenha medo de, ai, Senhor, como que vai ser agora? Essa situação assim. Calma, calma. Deus ele tem preparado a cada um de nós. A Bíblia mesmo diz, coisas que talvez eu e você nunca vamos imaginar, mas ele tem preparado para cada um de nós. E o cuidado de Deus é demonstrado todos os dias, na nova oportunidade que ele dá a cada um de nós, quando você e eu abrimos os olhos. Então, se hoje foi um dia talvez difícil, turbulento, que você não deixou que Deus conduzisse, descanse, pois o descanso, à noite, ela serve para isso, se você pode. Descanse, mas, ao descansar, deposite tudo isso na mão de Deus. E você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pedindo então a Deus sabedoria para que possamos conduzir a nossa vida. Pai de amor, louvamos o teu nome porque a sua palavra é repleta de conselhos práticos para a nossa vida. Hoje nós falamos um pouquinho a respeito de confiança e pedimos, Senhor, que de uma maneira muito especial possa conduzir a cada família aqui representada. Nós, do lado de cá, não conhecemos as situações, mas o Senhor, que é um Deus poderoso e misericordioso, conhece cada uma delas. E cremos pela fé que o Senhor já está resolvendo cada uma dessas situações. Pai de amor,
Queremos entregar cada uma dessas famílias em tuas mãos. E se há alguém aqui, Senhor, que tem essa dificuldade de confiar em teu poder, em teu agir soberano, que possa, de uma vez por todas, Senhor, conduzida pelo teu Santo Espírito, se lançar em teus braços. Pois quando nos lançamos em teus braços, o Senhor nos surpreende. Por isso, Pai de amor, surpreenda cada um de nós com o teu incrível amor. Cuida, Senhor, dessa nova semana que já se iniciou, que nossos passos possam ser conduzidos pela tua guia, Pai. Permanece com esta igreja, com seus projetos, com os líderes, e que muito em breve, Senhor, possamos nos reencontrar nos nossos tempos. Nos reencontrar e contar, Pai, de tantas bênçãos e livramentos que o Senhor nos deu. Fique com todos, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor. Antes de terminar, então, nós teremos mais uma música. A Andressa, imagino, está por aí, vai louvar a Deus. Então, sim, vamos louvar. Qual a vantagem de não crer em Deus e negar que existe um Pai de amor nos altos céus? Quem mais para repartir temores, dúvidas e mágoas quando o mundo nem se importa com você? Prefiro crer num Deus capaz de erguer-me do mais frio vale. Nele os sonhos criam asas a voar, pois Ele é real pra mim, fiel a mim, me ama mais que tudo eu sei. Meu Criador, meu Salvador, meu Pai de amor e Rei dos Reis, Cordeiro que morreu em meu lugar. Declaração de amor maior não há. Quem mais compreenderá a sua dor? Se ninguém lhe dá o ombro quando o choro vem, quem mais o ouvirá se o mundo lhe virar as costas e o abandonar na densa solidão? Não me sinto só, pois Deus me faz sentir um filho amado. Nele a vida pode outra vez sorrir, pois Ele é real pra mim, fiel a mim, me ama mais que tudo eu sei. Meu Criador, meu Salvador, meu Pai de amor e Rei dos Reis, Cordeiro que morreu em meu lugar. Declaração de amor maior não Vãs filosofias não preenchem o que Deus preenche. Viva agora nova
vida nesse Deus, pois Ele é real pra mim, fiel a mim, me ama mais que tudo eu sei, meu Criador, meu Salvador, meu Pai de amor e Rei dos Reis, Cordeiro que morreu em meu lugar. Declaração de amor maior não há. Ele é meu Criador, meu Salvador, meu Pai de amor e Rei dos Reis, Cordeiro que morreu em meu lugar. Declaração de amor maior não há. Declaração de amor maior não há. Amém. Amém. Deus seja louvado. Você que está aqui no Zoom, peço que permaneça um pouco. Quero agradecer a todos aí, a Andressa, né? No caso, eu imagino que o marido que tocou aí também, pastor Gabriel, pela mensagem. Você que está pelo Facebook, quarta-feira, 8 horas da noite, nós teremos mais um encontro, tá? E a gente quer que você esteja adorando a Deus junto com a gente nesse mesmo link, por esse mesmo diretório, tá? Então, muito obrigado.